17:05 de 30 de agosto do ano do Senhor de 2020. Eu sou Joanisval Gonçalves e quero agradecer a você por estar presente, nos acompanhando nessa live de hoje. A ideia é falar um pouco sobre a Polônia e a importância da Polônia no século XX, né? Sobretudo na primeira metade do século XX. O título foi exatamente esse: por que invadir a Polônia? Por que invadir a Polônia? Como começar uma guerra mundial? Fiz as minhas anotações aqui, e lembrando que ao final da live eu tenho uma novidade para vocês. Outra coisa, esse tema, por que invadir a Polônia, foi sugestão aqui na live anterior da Luana Monville. Então, foi uma sugestão e eu estou recebendo, boa tarde, o Barão das Capivaras, eu estou recebendo as sugestões de vocês, né? E agradeço então a Luana pela primeira sugestão e a Luana Leixa também, que está nos acompanhando, porque a Luana fez a primeira arte para a divulgação dessa live de hoje, né? Bom, como é que a gente vai fazer? Eu falo um pouquinho, alguma coisa em torno de uns 20 minutos sobre o tema e depois a gente abre para conversa. Você vai olhar aí na tela, bem centralizado na parte de baixo, no rodapé da sua tela, tem alguns comandos, alguns botões. Boa tarde, Ricardo. Ricardo Camurça, meu forte abraço. Vocês vão ver que tem um botãozinho com uma interrogação. Então, uma eventual dúvida, uma questão, algum comentário, se você puder colocar por essa interrogação aí, fica mais fácil, porque para mim, eu que estou lendo aqui, ele vai passando o texto. Então, se você deixar a pergunta ali, fica mais fácil. Tá? Você faz as perguntas e aí a gente conversa. Então vamos falar de história. Vamos falar então por que invadir a Polônia. Quando a gente começa a falar de história, é fundamental, e eu estava comentando isso ontem aqui, é fundamental que a gente conheça geografia. Geografia também. História e geografia, as duas andam juntas, né? E para explicar sobre a Polônia, uma primeira questão importante sobre a Polônia é conhecer a geografia da Europa, a geografia da Eurásia, né? Já que falaram no Orwell aí, a geografia do continente euroasiático. Se a gente pegar o mapa da Europa, a gente vai ver que ele é limitado. A leste. Eu fiz questão de pegar, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Se vocês pegarem o mapa da Europa, vocês vão ver que ele é limitado a leste pelos Urais, né? E pelo Cáucaso aqui embaixo. E a partir daqui, os Urais eles fecham uma grande planície, a planície euroasiática que vem lá da Sibéria. Então, a partir dos Urais, isso aqui é planície. Para entrar para a Europa, a partir dos Urais, eu tenho uma grande planície que ela se estreita aqui perto da Romênia, onde nós temos os Cárpatos. Então, se você pegar o mapa da Europa, a grande planície euroasiática, ela passa necessariamente pelo território da Polônia. E aí é que começam os problemas da Polônia. Não existe nenhuma grande barreira natural, a não ser os rios, que são transponíveis, e você circula dos Urais, você pode pegar a planície e seguir direto dos Urais até o Oceano Atlântico, sem grandes dificuldades. O problema é que a Polônia está no meio. E a Polônia é um estado, anotei aqui, é um estado muito antigo. E é sempre bom lembrar que já foi uma grande potência europeia. A Polônia já teve um território na Europa de 1 milhão de quilômetros quadrados na época da União. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, né? Polônia já foi uma potência. A Polônia os poloneses já tomaram Moscou, já chegaram às portas de Moscou. E uma característica interessante da Polônia hoje, e isso é resultado dos acontecimentos do século XX, sobretudo do imediato pós-guerra,
é que a Polônia tem uma característica muito interessante na Europa. Talvez seja o país com a maior unidade étnica. O que eu estou querendo dizer com isso? A Polônia é basicamente, a população da Polônia é basicamente de poloneses. Não era assim antes de 1945. Não era assim antes de 1945. Então, de 45 para cá, por razões que a gente pode comentar mais tarde, mas sobretudo a partir do remodelamento do mapa da Europa, os poloneses passaram a viver num território basicamente de polonês. Antes você não tinha isso, você tinha os lituanos, você tinha gente de nacionalidade tcheca, você tinha muitos ucranianos, mas de 45 para cá a Polônia alcançou a unidade étnica. Para a gente ter ideia do quanto a Polônia é antiga, o Ducado da Polônia foi criado em 962. Ou seja, por volta do ano 1000, a Polônia já existia como Estado. E o Reino da Polônia é de 1026. Imagina, então, que nós estamos falando de um milênio de história daquele povo ali organizado, né? Lembrem-se sempre, a Isis entrou, meu abraço para Isis também, para o André, lá do Paraná. Lembrem-se do seguinte, a Polônia ali, ela fica numa posição por onde atravessam os exércitos de leste a oeste e de oeste para leste, né? É uma posição estratégica, né? Uma curiosidade sobre a Polônia, a primeira universidade da Polônia, minha gente, é de 1364, é a Universidade de Cracóvia. Cracóvia, junto com Varsóvia, a cidade mais importante da Polônia. A primeira universidade polonesa foi de Cracóvia, né? E por que eu disse que a Polônia ela tem alguns aspectos interessantes? Ela chegou a estabelecer entre 1385 e 1795 uma união com a Lituânia. Uma união com a Lituânia, que nem a Áustria-Hungria, por exemplo. E aquele reino da Polônia, que foi unido, se não me engano, com o Ducado da Lituânia, aquilo teve uma projeção na Europa muito significativa. Muito significativa. Como eu disse, esse Estado da União, essa união lituano-polonesa, ela chegou a ter um território de 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso na Europa é muita coisa. Isso na Europa é muita coisa. Boa tarde, Bruno, que chegou aí também. A União se estabeleceu com Cracóvia como a capital, e para a gente ter ideia de como a Polônia era uma potência nessa época, os poloneses derrotaram os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos, eu estou falando da Idade Média aí, os cavaleiros teutônicos que criaram um Estado para eles, criaram a Prússia para eles. É importante a gente ter essa noção, porque quando a gente chegar no século XX, essas particularidades todas afloram. Na formação do Estado polonês, na organização do Estado polonês, eles derrotaram os cavaleiros teutônicos, eles entraram em guerra com os russos, eles dominaram uma parte importante do que é a Rússia hoje, inclusive na Ucrânia, e eles têm um parlamento que já funcionava desde os idos de 1500 e pouco, né? E em 1572 o parlamento polonês aprova o tratado, o documento, o pacto da tolerância religiosa. Isso é importante também porque vai refletir na Polônia quase 500 anos depois. A grande quantidade de judeus que vai se refugiar, essa quantidade de judeus que vai se refugiar na Polônia, por exemplo, eles vão protegidos pelo pacto da tolerância religiosa. É interessante isso também. Lembre-se, os poloneses são católicos, e é interessante que ao longo da história da Polônia como império, como reino, né, como potência independente, a Polônia, como eu disse, entrou em guerra com os ortodoxos russos, com os protestantes, por exemplo, com os suecos. Suécia já foi uma grande potência militar ali também, e até com os turcos, com os otomanos. Então é um reino católico que entrou em conflito com ortodoxos, protestantes e muçulmanos. Algumas curiosidades sobre a Polônia, né? E em 1795, o que acontece? A Polônia ela é partilhada
eu estou falando das guerras, Revolução Francesa e tudo, mas o que acontece em 1795 é que o reino da Polônia desaparece. E o reino da Polônia, então, ele é esfacelado e ele é dividido entre a Prússia, a Áustria e a Rússia. A Rússia fica com um pedaço, a Prússia fica com outro e a Áustria fica com um outro pedaço da Polônia. E aí a Polônia desaparece como Estado independente. Ou seja, ao longo do século XIX todo, a Polônia não existiu como Estado independente. Porém, o sentimento de nacionalidade dos poloneses era muito forte, sempre foi muito forte, né? E aí o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial, e a Polônia, pertencente àqueles estados que estavam em conflito, a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria, ao final da guerra, a Polônia alcança a sua independência. Tanto que a data da independência da Polônia é 11 de novembro de 1918. 11 de novembro de 1918, que é exatamente a data do armistício que põe fim à Primeira Guerra Mundial. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito da Primeira Guerra Mundial e me chama a atenção o simbolismo. O armistício da Primeira Guerra Mundial, só uma curiosidade. A 11ª hora do 11º dia do 11º mês do ano de 1918 cessaram os combates. Alguns países se tornam independentes ali. Uma outra questão interessante, por que invadir a Polônia? Já estamos no século XX. E aqui eu queria contar uma curiosidade para vocês. Pouca gente sabe por aqui, eu acabei de falar disso aqui no meu perfil comentando livros, mas a Polônia, os poloneses têm um papel fundamental na história, com a Batalha de Varsóvia de 1920, que aconteceu em agosto de 1920. Ela pode ser comparada a Waterloo, ela pode ser comparada à Batalha de Maratona, porque foi uma batalha decisiva para a história da humanidade, né? Vou contar para vocês. Antes disso, só lembro que provavelmente amanhã, esse vídeo já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, tudo junto, Joanisval BSB. Peço que você divulgue, que você siga o canal lá, se inscreva no canal, né? E a gente vai publicar mais vídeos assim lá. Vamos falar então de 1919 a 1921, a Guerra Soviético-Polonesa. Acabou a Primeira Guerra Mundial, 1918, novembro de 1918, e começam as negociações para o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é assinado no dia 28 de junho de 1919. Tudo simbolismo. 28 de junho é a mesma data em que assassinaram o arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, né? Só para lembrar. E em 1919, nós estamos tendo na Rússia o quê? A Guerra Civil. O czar havia abdicado no início do ano de 1917. No final do ano de 17, nós temos a nefasta Revolução Russa, a famigerada Revolução Bolchevique. E a partir daí nós temos a Guerra Civil acontecendo na Rússia, né? Os brancos, czaristas contra os bolcheviques comunistas, e aí não foi só isso, havia outras forças ali, havia os exércitos verdes, havia as forças tchecas, né? Combatendo ali. Mas no auge daquela Guerra Civil, em 1919, os brancos começam a perder espaço para os vermelhos, para os bolcheviques, que começam a se destacar com sucessivas vitórias. E aí o que acontece? Lenin resolve se voltar para o oeste. E aí ele manda o Exército Vermelho, para
retomar a Polônia. A Polônia, uma parte da Polônia, eu disse, pertencia ao Império Russo. E aí a ideia de Lenin era expandir ao máximo o Exército Vermelho, quem sabe chegando até a Europa Ocidental, né? E varrendo, aproveitando que a Alemanha estava no meio de uma turbulência muito grande, né? A Alemanha estava no início da República de Weimar, né? Imediato pós-guerra, a Alemanha derrotada, tinha assinado o armistício, revolução acontecendo, né? Parte dos estados alemães se dividindo ou em conflito, governos comunistas, bolcheviques se estabelecendo em alguns estados alemães. Então a Alemanha estava no meio do caos. E aí o que Lenin faz? Ele empurra, ele manda o Exército Vermelho seguir em direção ao Ocidente para ir tomando Polônia e o que fosse aparecendo pela frente. E aí o que os poloneses fazem? Os poloneses conseguem fazer uma resistência muito significativa, contra-atacam, descem inclusive para a Ucrânia, libertam Kiev. Durante algum tempo Kiev ficou independente, a Ucrânia ficou independente naquele processo ali, os russos contra-atacam, e ali, no território polonês, a gente tem um grande campo de batalha. A gente tem um grande campo de batalha de 1919 a 1921. E o auge desse conflito exatamente aconteceu em agosto, só para lembrar um pouquinho, em agosto de 1920, que foi a Batalha de Varsóvia, onde os poloneses derrotaram os bolcheviques, empurraram os bolcheviques de volta e, mais interessante, impediram. Por que essa Batalha de Varsóvia é importante? Porque foi a partir dela que os bolcheviques cessaram seu avanço em direção ao Ocidente. Ou seja, foi graças aos poloneses em 1920, foi graças aos poloneses em 1920 que o Exército Vermelho não avançou até o Ocidente. Essa é uma batalha importantíssima, ela durou de 13 a 25 de agosto, pouca gente conhece esse detalhe, mas conteve o avanço soviético. Algumas curiosidades, e Lenin nunca engoliu aquilo. E muitos soviéticos nunca engoliram aquilo. Os poloneses conseguiram conter o avanço do Exército Vermelho. Olha que interessante. E aquilo virou um evento importantíssimo para a Polônia. Algumas curiosidades, inclusive uma delas lembrada pelo meu caríssimo amigo Christophe Alexandre Payat, lá de Paris, que foi professor da Escola Militar da França. O Christophe Alexandre lembrou o seguinte, sim, com o Exército Azul. O Exército Azul foi um exército de voluntários poloneses criado durante a Primeira Guerra Mundial e que, ao final da Primeira Guerra Mundial, vai dar apoio ao Estado polonês e vai combater na Polônia. E aí o que acontece? Esse era um exército de voluntários comandados pelos franceses, e esse exército ajudou também a segurar o avanço polonês. Uma curiosidade, desse exército, quem lutou na Polônia um certo capitão que depois ficaria muito famoso na história da França e do mundo. Lutou como capitão nessa Batalha de Varsóvia, aí combatendo os bolcheviques, um certo Charles de Gaulle, que depois viria a ser o general de Gaulle e o presidente de Gaulle e o maior líder francês do século XX. Né? Então o de Gaulle lutou enquanto capitão na Batalha de Varsóvia, na contenção, na Guerra Soviético-Polonesa. E daí eu desdobro para uma outra curiosidade interessante desse conflito. E tudo isso vai moldando a maneira como se via o mundo. Né? As forças polonesas as forças soviéticas eram comandadas pelo general Mikhail Tukhachevsky. Que era um gênio militar. O Tukhachevsky ele chegou a general do Exército Vermelho com 27 anos. E era exatamente nessa época. Nessa época ele comandou as forças soviéticas, o avanço soviético, né? Foi confiado a ele esse comando pela excelência dele no campo de batalha.
Então, de um lado eu tinha o Tukhachevsky e do outro o De Gaulle. Só que o De Gaulle era capitão ali. Qual é a curiosidade disso tudo? Os dois tinham dividido a cela como prisioneiros de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Os dois tinham dividido a cela. O Tukhachevsky, que comandou o Exército Vermelho na Guerra Russo-Polonesa e na Batalha de Varsóvia, e o De Gaulle, que pertencia ao Exército Azul, né, o exército aliado que apoiava os poloneses. Então, olha como é que a história tem coisa interessante. Os dois tinham sido companheiros de cela como prisioneiros de guerra e ali se enfrentaram, os dois em lados opostos, então, né, e se enfrentaram na Guerra Russo-Polonesa. Só uma curiosidade desse conflito. E aí, nesse sentido, só para lembrar que o Tukhachevsky, herói soviético, um gênio militar, foi a general com 20 e poucos anos. Na década de 30, no final da década de 30, salvo engano, em 37, o Tukhachevsky é executado a mando de Stalin, num dos grandes expurgos, no grande expurgo dos anos 30, feito por Stalin. Então, vamos passar, já saímos da Primeira Guerra Mundial, décadas de 20 e 30. Por que eu vou invadir a Polônia? Por que invadir a Polônia? A Polônia cresce como um Estado independente. A Polônia se destaca naquele momento, né? É muito interessante a história da Polônia, porque toda vez que permitem isso, toda vez que as pressões se afrouxam um pouco, relaxam um pouco com relação à Polônia, a Polônia desanda, se destaca. É uma característica interessante do povo polonês, né? E aí a Polônia, nos anos 20 e 30, ela vai se estruturando como um Estado independente, se desenvolvendo, né? Cresce como país. E o grande problema da Polônia nos anos 20, e sobretudo a partir da década de 1930, e isso começa a responder a nossa pergunta aqui, por que invadir a Polônia, é que a Polônia, lembre-se do que eu falei logo no começo, ela está na grande planície euroasiática. A Polônia é necessariamente por onde passa qualquer exército do leste que vem atacar o oeste, que vem atacar a Europa Ocidental, ou exército da Europa Ocidental e Central que vem atacar o leste. A Polônia está ali no meio. E aí a Polônia foi constituída se tornou um Estado, uma espécie de um Estado tampão. Um Estado tampão, que a gente chama, entre a Alemanha e a União Soviética. Lembrando que naquele momento, eu tenho a partir de 1933, o nazismo ganhando força. Hitler chega ao poder em janeiro de 1933 na Alemanha, e com isso, a partir de 1936, o Terceiro Reich já está em pleno crescimento e em pleno processo de remilitarização, de questionamento da derrota na Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, e se expandindo no mundo, se expandindo na Europa. Do outro lado, nós temos a União Soviética no auge do stalinismo pré-Segunda Guerra Mundial, né? É a época dos planos econômicos que dão certo. A União Soviética se industrializa de uma forma muito rápida. A União Soviética não sofre tanto com a Grande Depressão a partir da crise da Bolsa de 29, que ela tinha sido isolada do sistema internacional. E a União Soviética se torna um gigante, volta a ser uma potência ali, sob o pulso forte e de terror de Joseph Stalin. Mas está lá, uma grande potência, e são os dois grandes gigantes totalitários, a Alemanha nazista, de direita, e a União Soviética stalinista, de esquerda. Importante isso. É onde nós temos os dois totalitarismos, União Soviética e Alemanha nazista. Tá? Depois a gente pode conversar sobre a diferença entre Estado totalitário, Estado autoritário, mas nessa configuração é o que nós temos na década de 1930. E a Polônia está nesse meio. A Polônia tende à direita, né? Estabelece depois até um governo autoritário de direita,
né, ao longo da década de 30. A Polônia é um país extremamente católico, é sempre bom lembrar isso, mas onde até então havia a tolerância religiosa muito significativa. União Soviética de um lado, Alemanha nazista de outro, Polônia no meio. E aí a gente tem as crises dos anos 20 e sobretudo dos anos 30. Fundamental para entender o porquê de se invadir a Polônia. Política exterior do Terceiro Reich. Hitler começa a questionar o Tratado de Versalhes, se remilitariza a Alemanha e começa a se expandir e conquistar territórios. Quem gosta de War, quem já jogou War, é mais ou menos aquilo que estavam fazendo nos anos 30. País tal, outro país, território e mais não sei quantos territórios à sua escolha. Vamos falar então da política exterior do Terceiro Reich por mais 5 minutinhos. Lembre-se que amanhã já vai estar essa conversa disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB no YouTube. Se inscreva e divulgue. Quanto mais gente a gente vê lá, mais adiante a gente consegue fazer live pelo YouTube também, e eu acho que vai ser bem legal, tá bom? A política exterior do Terceiro Reich não é o tema aqui, mas Hitler começa a se expandir e, de uma forma muito inteligente, ele vai conquistando território. Primeiro ele remilitariza a Renânia, uma área que estava desmilitarizada, próxima à fronteira com a França. Depois você tem a anexação do Sarre, que é um território que, por plebiscito, decide aderir ao Reich, e o Reich vai crescendo, Alguns eventos importantes em 1938, no primeiro semestre de 38, a Áustria é anexada à Alemanha sem um tiro de canhão se disparado. Né? É o Anschluss, e a Áustria se torna parte da Alemanha, se torna parte do Terceiro Reich. Hitler consegue isso pela via política e continua a sua expansão. E no final, no segundo semestre de 1938, nós temos a anexação da Tchecoslováquia. A anexação da Tchecoslováquia, primeiro dos Sudetos, né, de uma região de minoria alemã, na fronteira com o território do Reich, que é anexado a partir da Conferência de Munique. E aqui, quando a gente fala na Conferência de Munique de 38, a gente lembra que só havia quem pudesse conter o avanço alemão naquele momento. Se havia alguém que pudesse, seriam os britânicos, os franceses e os italianos. Mussolini, aliado de Hitler. Né? E foi até o final aliado de Hitler. Hitler foi muito fiel aos seus aliados nesse sentido, a Mussolini, por exemplo, até o final. Mas do outro lado você tinha Grã-Bretanha e França, com a chamada política do apaziguamento, ou seja, à medida que Hitler ia tomando território, para evitar uma guerra a qualquer custo, franceses e britânicos iam cedendo. E o auge da política do apaziguamento foi exatamente a Conferência de Munique. A Conferência de Munique, onde se reuniram Mussolini pela Itália, Hitler pela Alemanha, naturalmente, Daladier pela França e o primeiro-ministro Chamberlain do Reino Unido. E as 4 potências se reúnem ali e decidem o destino da Tchecoslováquia. E depois que Hitler diz, eu quero esse e esse território, esse pedaço da Tchecoslováquia, os tchecos que estavam do lado de fora da sala são chamados para a sala onde estava havendo a conferência, e o tratado é imposto para eles. Olha, vocês entregam a Tchecoslováquia, senão a Alemanha vai invadir o território de vocês e vai tomar. E nós não faremos nada, né? Disseram britânicos e franceses. Então os tchecos foram obrigados a ceder os Sudetos, e aí a partir do momento que cederam uma parte do território, abriu a porteira, depois os alemães anexaram o restante da Tchecoslováquia, a Eslováquia se torna independente, a Polônia arranca um pedaço, outros estados ali vão arrancando um pedaço e a Tchecoslováquia de fato deixa de existir. Isso muito rapidamente em 1938. Então a política do apaziguamento ela tinha um objetivo
de conter o avanço alemão e evitar uma nova guerra. Então, entre impedir que Hitler ocupasse novos territórios e causar uma guerra para impedir isso, os britânicos e franceses preferiram não arriscar uma guerra. E aí é que vem a Polônia nessa história. 1900, início, vamos lá, começo de 1939, primeiro semestre de 1939, a Europa está assim. A Alemanha tinha conquistado tudo aquilo que ela tinha desejado até então, sem disparar um tiro de canhão. Britânicos e franceses diziam, tá, deixa. Melhor do que entrar em guerra com a Alemanha. A União Soviética estava lá, com as suas particularidades, no auge do terror stalinista. Stalin acabou com o Exército Vermelho, acabou com a oficialidade, melhor dizendo, os grandes oficiais do Exército Vermelho na década de 30, os grandes generais, a maior parte da alta oficialidade do Exército Vermelho foi executada por Stalin, a mando de Stalin nos expurgos, né? Mas estava lá, a União Soviética crescendo. Polônia no meio. Polônia disseram, o nego vai entrar, tá todo mundo olhando para mim. E Hitler já tinha dito que o próximo objetivo dele era a Polônia. Por quê? Bom, porque a Polônia estava no espaço vital alemão. A ideia de Hitler era continuar avançando para o leste para ocupar o chamado espaço vital e garantir o desenvolvimento, a economia, as bases do Reich alemão. Para ir para o leste, eu precisava necessariamente passar por quem? Pela Polônia. Pela Polônia. Muito bem, muito bem. Só que se Hitler fosse para o leste, ele ia encontrar, depois da Polônia, a União Soviética. A União Soviética. E aí é que estava o grande jogo, aí é que estava o tabuleiro de xadrez dos anos, do final dos anos 30. Porque Hitler diz, eu quero a Polônia e eu vou chegar à União Soviética. Britânicos e franceses dizem, não faça isso não. Mas por trás, britânicos e franceses entenderam que aquilo poderia ser uma ótima oportunidade. Oportunidade de quê? De a Alemanha, ao se expandir para o leste, após a invasão da Polônia, entrar em conflito com a União Soviética. Porque Stalin sabia, Stalin já tinha deixado claro, que se a Polônia fosse atacada, a União Soviética reagiria para garantir a sua área de preservação, a sua área tampão ali. Então, o que de fato os políticos em Londres e em Paris esperavam em 1939 era uma invasão da Polônia com o conflito resultante dali entre a União Soviética e a Alemanha nazista, os dois gigantes totalitários lutando entre si. Isso era o melhor dos mundos para Paris e para Londres, porque isso geraria um desgaste para as duas potências, a Alemanha e a União Soviética, e depois acabaria beneficiando britânicos e franceses. Né? Então, Polônia estava no caminho. Polônia estava no caminho e não tinha muito o que fazer. E é assim que, esperando esses acontecimentos, há exatos 81 anos, nesse momento o clima estava muito tenso na Europa. Por uma razão muito simples, e eu falei disso na última live. No dia 23 de agosto de 1939, nós temos Hitler celebrando um pacto com Stalin. De fato, Ribbentrop-Molotov, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, com o Molotov da União Soviética, celebrando um acordo de não agressão. E naquele acordo, o pacto Ribbentrop-Molotov, o destino da Polônia estava selado. O destino da Polônia estava selado. E aí que a gente vê, como a gente diz por aqui, o cabaré pegando fogo. O cabaré pegando fogo. Né? Então, há exatos 81 anos, hoje é 30 de agosto. No dia 30 de agosto de 39, o clima estava muito complicado. No dia seguinte, 31 de agosto, foi dado o ok para a invasão da Polônia. Foi dado o ok para a invasão da Polônia. E aí, às 4h45 da manhã,
do dia 1º de setembro de 1939, os primeiros canhões, os primeiros canhões são disparados do cruzador Schleswig-Holstein contra Danzig, ou que hoje é Gdansk, que era uma cidade alemã controlada pela Polônia. E a guerra começa. A guerra começa 1º de setembro de 39, o território polonês é invadido, e ali a gente vê uma nova forma de guerra acontecendo. A gente vê a Blitzkrieg, a gente vê ataques aéreos que muitas vezes neutralizam os inimigos no solo, né, seguidos de um avanço por terra em alta velocidade, os grandes Panzers, os carros de combate, os tanques de guerra alemães, em alta velocidade, varrendo o que tinha para frente. E aí a gente tem a guerra, essa primeira fase da guerra, que é uma fase ainda muito marcada pelo romantismo, porque os poloneses não tinham muito como se defender. O exército polonês se defendeu lutando bravamente, aí tem episódios, por exemplo, com a cavalaria polonesa a cavalo, realmente, né, indo a cavalo e lança em carga em direção aos panzer alemães e sendo massacrado. Né? O exército polonês ele é trucidado, né? E no dia 17 de agosto, a Polônia, que tinha sido invadida a oeste pelos alemães, é invadida a leste pelos soviéticos. Os soviéticos vão socorrer a Polônia. E aí os soviéticos invadem a Polônia e terminam de trucidar as forças polonesas ali. E a guerra na Polônia, a invasão da Polônia, ela dura 4 semanas. Né? A Polônia era a última linha de defesa, do Ocidente ali. E aí a Polônia, depois de 4 semanas, eu anotei aqui, a Polônia derrotada. Vale lembrar que no dia 3 de setembro de 39, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha, né, e começam as declarações de guerra à Alemanha. O Brasil no dia seguinte se declara neutro, a Itália também, mas a guerra foi basicamente dos poloneses tentando se defender contra o avanço alemão e depois contra o avanço soviético. Um mês depois estava tudo encerrado, a Polônia se rende no dia 6 de outubro de 39, e no dia 8 de outubro de 39 a Polônia é anexada ao território do Terceiro Reich. De fato, ela é dividida. Os soviéticos se encontram com os alemães em Brest-Litovsk, que foi exatamente a linha, o local onde foi assinado o armistício alemão-soviético na Primeira Guerra Mundial, a derrota soviética na Primeira Guerra Mundial. Então você tem todo esse simbolismo na invasão da Polônia. Por que a Polônia? A guerra começou ali. E a guerra começa ali e a gente tem esse primeiro momento onde o mundo descobre a Guerra Relâmpago, o mundo descobre algo que os poloneses chamariam de a grande traição britânico-francesa. Os poloneses, o mundo vai conhecer o que é o terror do Exército Vermelho entrando num território como o território polonês. E a partir daí vão ser anos e anos de guerra até 1945, quando a guerra acaba e a questão polonesa permanece. E aí eu fecho essa primeira parte, ainda dá tempo para algumas perguntas, se alguém quiser fazer. Eu ouvi isso uma vez de um polonês em Auschwitz. Eu estava em Auschwitz e ouvi do nosso guia polonês. Ele comentou: a Segunda Guerra Mundial começa com a Polônia sendo invadida. E a Segunda Guerra Mundial, quando ela acaba, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Polônia continuava invadida e ocupada. Os poloneses nunca perdoaram, muitos poloneses nunca perdoaram os britânicos e os franceses por terem abandonado a Polônia depois nas mãos de Stalin. E vale lembrar que a partir daí, até 1989, de 45 até 1989, a bota do Exército Vermelho pisou
e controlou o território polonês. Então, a Polônia acabou sendo um país de destaque nesse cenário de conflito do século XX, e nesse sentido sempre será, porque sempre que houver conflito entre o leste e o oeste, a Polônia está no meio. A Polônia está no meio. Felizmente, depois de 90, a partir da década de 1990, a Polônia se recupera, se restabelece como democracia e cresce de uma forma muito intensa. Cresce de uma maneira muito intensa e hoje é um dos países que se destacam na União Europeia. Por tudo isso que a gente quis conversar com vocês hoje sobre o conflito e a razão de ser da invasão da Polônia, às vésperas hoje do aniversário do início da Segunda Guerra Mundial. Então eu quero agradecer, vou ver se tem alguma pergunta, né? Já são 17h46, eu acho que a gente está quase acabando esta live. Agradeço pela participação, pela presença. Eu fui vendo aqui alguns amigos colocando os comentários. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Senhor Jonisval, sabe se a ideia franco-britânica era deixar o Reich e a União Soviética se matarem porque eles declararam guerra, até a chamada guerra de... Aí eu não estou vendo mais aqui, ok? Você deve estar falando da Drôle de Guerre. Por que britânicos e franceses declararam guerra? Porque os britânicos tinham um acordo com a Polônia. Os britânicos tinham um tratado de assistência recíproca com a Polônia. Então, os britânicos eram meio que garantes da independência e da integridade do território polonês. Do mesmo jeito que foram da Bélgica na Primeira Guerra Mundial. Quando Hitler invade a Polônia, os britânicos se veem obrigados a declarar guerra à Alemanha nazista. Mas eles declaram no dia 3 de setembro de 1939. Só que aquilo fica quase que num protesto formal. E aí a gente vai viver na Segunda Guerra Mundial o período de 39 de setembro de 39, né, com relação às potências ocidentais, até abril, maio de 40, a chamada Drôle de Guerre, a guerra engraçada, a guerra cômica, porque era uma guerra em que praticamente não houve conflito entre... Teve alguma coisa, né? Mas não houve um grande embate entre britânicos e franceses e alemães. Isso só vai acontecer depois com a invasão em 1940 da França pelas tropas alemãs. Mas esse período foi um período sem grandes atritos entre aquelas potências. Então, obrigado. Acompanhem. A gente vai ter na próxima semana também uma live. A gente vai ter uma live nesse mesmo horário, na próxima semana. Você não sabia desse tratado, né? Pois é, faz todo sentido. E acompanhem pelo YouTube, Joanisval BSB, o canal tá lá. Peço a ajuda de vocês para a gente aumentar o número de inscritos, porque aí mais adiante dá para a gente fazer eventos por ali. E o que eu tinha para contar para vocês é o seguinte, que quando nós atingirmos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, que hoje está com algo em torno de 480, quando nós chegarmos a 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, nós vamos começar a fazer algumas promoções e vamos sortear alguns livros. Tá? Então divulgue, se inscreva. Deve ter um tal de um sininho lá para apertar, que eu não conheço disso. Né? Qual é a tua pergunta? MJNC. Vamos ver se dá tempo ainda para a sua pergunta. Aqui só tenho 2 perguntas aqui para mim. O senhor já leu, ou eu que eu já comentei, e a pergunta do Barão das Capivaras, que eu também já respondi. Se ainda der tempo e quiser fazer alguma pergunta, aperta aí nessa interrogaçãozinha. Se não, a gente conversa no privado. Acho que agora a hora já está se esgotando. Sim, Marcelo, a Polônia estava no caminho. O problema é que a Polônia realmente estava no caminho, né?
E vamos fazer uma nova live, sim, no próximo domingo, às 17 horas, ainda aqui pelo canal do Instagram. Divulguem esse nosso perfil no Instagram. Quando nós alcançarmos 1.500 seguidores nesse perfil, vamos fazer sorteio também. Nós estamos com um pouco mais de 800, né? Carteirinha de sócio da biblioteca. Muito bem, Thalita. Esse é um sorteio mais adiante quando a gente aumentar o número de seguidores, né? Mas pode ter certeza que quando alcançarmos os 1.000 no canal no YouTube, teremos sorteio de livro. E quando alcançarmos 1.500 aqui, vamos ter também sorteio de livro e outras promoções para brincar um pouquinho, né? Para brincar um pouquinho, tá bom? Então, obrigado por nos acompanharem. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. E a gente se encontra mais adiante. Obrigado mesmo, obrigado pela participação, obrigado a todos. E o meu abraço, eu não consigo citar todos que estão aqui, né? Mas recebam o meu abraço sincero. Coronel Duarte Frota, meu caríssimo amigo do Ceará também, da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Ceará. O meu grande abraço, obrigado por todo o apoio, Duarte Frota. Isis, obrigado. E até a próxima. Fiquem com Deus, uma boa semana e domingo que vem, às 17 horas, neste mesmo bate-canal, a gente tem mais, tá bom? Abraço, até a próxima.